Gente, vamos começar aqui. Deixa eu só achar onde compartilha. Pessoal, e aí vai ter hora que eu vou estar olhando para cá, a hora que eu vou estar olhando para o outro lado, é porque eu estou tentando ver vocês e a apresentação junto. Mas caso vocês precisem falar alguma coisa ou comentar e eu não conseguir ver, quando finalizar a apresentação, eu olho o chat de novo e aí a gente consegue se conversar. Então, antes de mais nada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar acompanhando aqui o evento, está super legal esses conteúdos que estão vindo. E hoje a gente vai falar sobre Big Theory. Mas antes de falar sobre o Big Theory em si, eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, porque eu também faço parte de algumas comunidades, algumas coisas bacanas que talvez vocês não conheçam, e o meu intuito aqui hoje é plantar a sementinha da curiosidade em vocês e convidar para cada vez mais a gente estar conseguindo fazer aí, né, essas trocas de conhecimento. Porém, eu sou uma pessoa muito acelerada, ligada não é no 220, é no 440. Se eu estiver indo muito rápido, ou se acontecer alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, aí vocês só dão um alertazinho ali no chat, que eu dou uma diminuidinha para a gente conseguir acompanhar sem ninguém ficar de fora. Então vamos aqui para a apresentação. Essa daqui sou eu, né? Como vocês podem ver, juntamente com o Panqueca. Inclusive, se vocês escutarem algum barulho de ronco de fundo, peço desculpas, mas é o Panqueca dormindo aqui, que ele ronca horrores. E eu sou engenheira de dados no SPC Brasil. Atualmente faço parte da organização ali do GDG Santos. Para quem não conhece, o GDG Santos é o Google Developer Groups. É uma das comunidades que está embaixo do guarda-chuva da Google. E aí ela é uma comunidade mundial. Então você consegue encontrar o capítulo mais próximo de você para estar fazendo parte da comunidade. Porém, mais do que uma comunidade que a gente fala sobre tecnologias Google e de parceiros, a nossa intenção é compartilhar e somar junto. Então fica aqui o convite, portas abertas para você estar participando, achar aí um GDG para chamar de seu mais próximo. Então eu espero ver vocês lá também, porque nós estamos em temporada de DevFest, então tem bastante evento legal acontecendo. Fora isso, eu sou organizadora também do TDC São Paulo e Floripa, nas trilhas de arquitetura e engenharia de dados. Gosto bastante dessa parte de eventos, né? Na palestra anterior a gente já estava falando aqui de ser ratinha de eventos, então, poxa, contem comigo, me chame para hackathons, inclusive. Participo ali na parte de mentoria, então adoro também estar fazendo essas conexões que a gente tem durante esses eventos um pouquinho mais técnico. E eu gosto muito da parte acadêmica, então eu sou formada em ciências da computação, sistemas biomédicos, porque eu gosto muito de aplicar tecnologia na área da saúde. Então, vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisinha voltada à saúde. E atualmente eu faço uma pós ali em engenharia de dados. E para quem não conhece a Adatec, eu sou embaixadora da Tec e a ADA tem a missão ali de fornecer bootcamps gratuitos junto com empresas. Então, por exemplo, a empresa está com uma necessidade e aí precisa abrir essa vaga de determinada tecnologia. A pessoa vai, se inscreve, faz esse bootcamp, tudo dando certo no final, você tem a chance ali de ingressar no mercado de trabalho junto com esse fornecedor. Então, acho bem bacana as possibilidades que a gente tem aqui dentro. Aqui vocês têm o meu LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade para se conectar, eu gosto bastante dessa comunicação. E o Instagram do GDG Santos. Todos esses links vão ser passados para vocês, então tá tudo tranquilo. E aí, começando o assunto que a gente veio falar mesmo, né? Que é o BigQuery para monitoramento de logs. E eu queria saber aqui do chat se alguém já utiliza o BigQuery, se vocês conhecem, se você usa, qual que é a forma que você usa ele ali no seu dia a dia. E se você não conhece, não tem problema nenhum, tá? Sem crise. Como dito anteriormente, a intenção aqui é plantar essa sementinha da curiosidade em vocês para despertar as formas de utilização do BigQuery. Essa é uma delas. Então, a gente tem diversas outras, e esse assunto poderia se estender aí por anos-luz para a gente ir falando. Mas, para começo de conversa, o BigQuery, ele é uma plataforma de análise de dados que ele é totalmente gerenciado pelo Google Cloud. Então, ele está ali no sistema do Google Cloud. Projetada para executar consultas rápidas de grande volume de dados, então a intenção é que ele tenha uma performance boa de acordo com o que você precisa para o seu projeto no momento de execução. E aí, uma das maiores vantagens é que ele é serverless. Para quem não tem familiaridade com a palavra, é o sentido de que a gente não precisa se preocupar com a infraestrutura barra o recurso. O BigQuery ele vai se adaptar de forma automática às suas necessidades de demanda. Então, isso é bem bacana que você consegue literalmente focar ali na lógica do seu projeto, diga-se de passagem,
sem precisar estar preso ali com as necessidades em relação ao recurso na hora de precisar executar a sua necessidade. E ele também oferece a estrutura flexível ali de pagamento, que isso é um negócio que a gente vê bastante agora, né? Falando em nuvem, no sentido de você paga pelo que você usa. Então é bem bacana essas vantagens que a gente tem aqui dentro. Aqui eu trouxe uma visão com essa imagenzinha que é da Alura. Obrigada, Alura, por ter deixado essa imagem disponível, mas é só para trazer mais uma das vantagens dele em relação que o BigQuery ele não é um banco de dados estritamente relacional. Então, como vocês podem ver aqui nas imagenzinhas, ele é colunar. Então, você consegue ter um retorno muito mais rápido em relação a determinadas consultas que precisam ser feitas. E isso é bem bacana na parte de compressão também, em relação ao armazenamento, que você tem uma economia de espaço bem maior por conta dessa forma da estrutura que a gente consegue utilizar dentro dele. Passando aqui, eu trouxe alguns pontos que eu também acho bacana de falar em relação às vantagens que a gente pode ter no momento que está utilizando. Então, uma delas que a gente tem aqui, do que já foi dito anteriormente, é a questão da escalabilidade de forma automática, onde ele vai se adaptar ali de acordo com o que você precise fazer. E aí a gente já está íntimo do BigQuery, então tem horas que vocês vão escutar eu falando BQ, e é BigQuery, tá? Vamos apelidar ele para ficar mais tranquilo aqui a comunicação. E o que eu acho bem bacana é a baixa barreira de entrada que você vai ter, porque para realizar as consultas, você pode utilizar o SQL. Então, ele, para quem é da área de dados, é muito normal a gente ter essa interação com o SQL no dia a dia. O que diz, né, que na hora que você for utilizar, você não tem essa curva de aprendizado ali em relação à linguagem de utilização. E aí, no meu ponto de vista, e tá tudo bem se vocês discordarem, mas no meu ponto de vista, eu acho bem bacana quando você pode usar uma outra tecnologia sem precisar aprender uma linguagem nova, porque você tem uma barreira de entrada ali menorzinha e facilita no nosso dia a dia. Bacana também que, como ele está dentro do ecossistema do Google, ele se integra muito bem com outras ferramentas, facilitando ali de forma muito tranquila o seu desenvolvimento do pipeline completo que você precisa fazer da sua aplicação barra o cuidado dos seus dados. A gente entra ali na parte de desempenho, então eu falei da parte do que a gente tinha do armazenamento de colunas, mas a gente também tem o processamento em paralelamento, né, em paralelo. E aí você tem um retorno alto em relação às consultas que você faz, alto no sentido de ter um desempenho bom quando você está executando. A parte de segurança e governança, porque a Google ela garante ali, né, o sentido de que quando seus dados estão em repouso ou em uso, eles estão criptografados, mas também o usuário ali, o cliente, ele tem a possibilidade de estar fazendo as modificações dessas chaves de segurança e toda a parte de configuração em relação a acessos. Eu acho bem bacana a segurança que ele oferece em relação a isso, né? A parte de confiança que a gente tem. E por fim, que é o nosso último quadradinho ali, é falando sobre Machine Learning. Eu acho essa parte bem bacana, que você tem o BigQuery ML. E aí você consegue usar para criar os modelos de Machine Learning e treinar ali, né? Sem precisar sair do BigQuery, sem precisar pegar seus dados e jogar em outra ferramenta. Isso dá muita autonomia no dia a dia, principalmente quando a gente fala com áreas que não estão diretamente ligadas ali, né, ou conhecimento de outras ferramentas para a gente criar esses modelos. Então, eu acho bem bacana essa possibilidade que a gente tem de criar literalmente todo o pipeline da disponibilização aqui falando de dados dentro de um lugar só centralizadinho. E aí, com isso, a gente entra aqui na questão de que os logs, eles são fundamentais no monitoramento da análise do seu pipeline. E aí, na análise do seu pipeline, é em relação ao funcionamento dele mesmo, sabe? Como que você consegue rastrear os pontos que estão dando problemas ou não. E aí, puxando para essa parte dos problemas, né? Quando a gente entra no contexto de DevOps, que a gente tem aquele ciclo contínuo de estar verificando, a gente precisa monitorar esses logs para identificar os padrões de uso, as anomalias que pode ter e até mesmo a questão de desempenho do que a gente precisa fazer. E o BigQuery, ele permite ali aquela análise rápida de grandes volumes de dados, né, ajudando a identificar os erros e a tendência. Aí eu trouxe aqui alguns quadradinhos que tem o que eu chamo, né, na minha visão de análise, que a gente pode
resumir como são essas utilizações e para que elas servem, né? Então, quando a gente fala do estudo dos logs no monitoramento, eles ajudam a acompanhar a saúde e o desempenho da sua aplicação. Quando a gente entra na parte de diagnóstico, eles são fundamentais para localizar a origem dos erros ali, para você encontrar qual que é a causa da falha ou da lentidão. E aí, na parte da segurança, a gente passa para ajudar a detectar casos de anomalias ou atividades suspeitas. Porque quando a gente fala dos atributos que a gente tem ali dentro, você pode ter acesso a quem foi que executou aquela query ou quem foi que mandou aquela requisição, coisas assim que ajudam bastante no momento que você precisa fazer análise de alguma coisa envolvendo a segurança do seu pipeline, né? E na automação, os logs eles permitem alguns ajustes automáticos com base em eventos registrados. Na hora que a gente for falar sobre algumas exemplificações de arquitetura, vai dar para ficar bem claro como que seria essa parte dessa automatização em relação aos logs. Mas quando chegar ali, a gente conversa sobre ela. Não, não vamos apressar as coisas, porque eu, por mim, já sou apressada demais. E aqui é falando das dificuldades, né, ou oportunidades, vai depender muito do seu ponto de vista, quando a gente fala em fazer uma análise de logs em um ambiente contínuo, né, onde você tem o seu pipeline ali executando de forma direta, que são pontos que a gente precisa pensar no nosso dia a dia, principalmente quando vem ali a questão de vincular a outras ferramentas. Então, a gente tem o volume de logs, porque já que é uma aplicação que está executando ali no dia a dia, em tempo real, muitas vezes, de forma contínua, a forma dos logs crescerem, né, é muito grande. Então, ela pode tornar essa análise mais difícil, principalmente quando a gente tem essa análise de forma manual. Então, você tem toda uma retirada de recurso, né, para ficar olhando aquilo ali, para entender o que está acontecendo, por ser um volume muito grande, demanda mais tempo. Então, a gente tem toda essa parte da dificuldade ali com o volume de logs. Quando a gente entra na parte para falar de complexidade, hoje a gente sabe que são gerados muitos dados de muitas fontes e de muitas formas. Então, a gente precisa se adequar ali justamente com essa variabilidade que a gente pode ter no formato de dado que está vindo. A latência, então, o que acontece nessa relação de latência? Aqui a gente está falando em conseguir gerenciar tempos, em conseguir gerenciar esses logs em tempo real ou no menor tempo possível, para a gente conseguir atuar ali na parte de atuar e resolver isso da forma mais fácil e mais rápida. E quando entra no custo, como a gente falou anteriormente, você paga pelo que você usa. Então, se você usa muito, você paga muito. E aí são as dificuldades que hoje eu considero bem interessante no momento que a gente está montando uma arquitetura ou pensando em como fazer essas análises, pensar nesses pontinhos para fazer sentido o que a gente vai estar trabalhando. E a seguir, a gente vai falar sobre a arquitetura de monitoramento. E aí, com essa arquitetura e o fluxo que eu quero mostrar para vocês em relação ao BigQuery, aqui é para mostrar, são dois exemplos. O primeiro é mostrando essa arquitetura e como que o BigQuery ele pode se integrar com outras ferramentas, que foi uma das vantagens que a gente falou lá anteriormente, dentro desse próprio ecossistema. E aí, deixa eu passar aqui. Não passou. Agora passou. Antes de eu começar a falar, deixa eu tomar só um tiquinho de água. Se hidratem, pessoal, muito importante. Hum. E a gente vai entrar nessa primeira arquitetura de exemplo. Essa primeira arquitetura de exemplo é como se eu tivesse uma aplicação e essa aplicação ela emite os logs, né, do que precisa ser passado, e aí a gente vai falar de cada quadradinho que está acontecendo aqui dentro. Então, qual que é a função do Cloud Room aqui para a gente? É gerar os logs. O Cloud Logging ele vai centralizar todos esses registros que está acontecendo ali dentro. Pela a skin, que é esse daqui, ó, que vocês estão vendo, ela vai fazer a função de filtrar o que a gente precisa, de acordo com o que for passado, e aí ela vai, diga-se de passagem, movimentar as informações desses logs que estão centralizados aqui para o BigQuery. O BigQuery ele vai armazenar e ajudar a gente a fazer essa parte de análise em relação ao que a gente quer ver ali do que está vindo de informação dentro do log. O Looker ele vem com a parte de visualização, então ele cria dashboards e tem toda a parte de interação, né, para você fazer ou dash ou um relatório. E ali no monitoring,
foi o caso do que a gente falou lá de cima, né, de conseguir automatizar. Então, de acordo com alguma regra que a gente flag, a gente consegue fazer um monitoramento ali. Então, por exemplo, pô, tal carry tá usando mais de 50% do recurso que a gente tinha estimado. Então, apita ela na telinha do dash e faz esse cara parar de rodar porque atingiu ali a máxima de execução de recurso que a gente inicialmente planejou para ele. Aí, aqui a gente consegue ver um pouquinho de como que seria essa visão, né? Só exemplificando um pouquinho mais os pontos anteriores de cada tecnologia que a gente colocou ali para ser usado. Então, a aplicação do Cloud o Cloud Run em si, né? Vamos supor que a gente tivesse ali uma aplicação que ela fosse gerar requisição HTTP, incluindo o status de resposta do tempo de processamento do que a gente solicitou. Beleza. Tudo que está sendo gerado aqui no Cloud Run vai ser armazenado aqui no Cloud Log. Então, está tudo sendo centralizado aqui, essas informações. A skin, ele é um coletor. Então, a gente está falando, ó, eu preciso que os dados que estão aqui no Cloud Logging, do que foi gerado desse tempo de requisição, ele seja passado lá no BigQuery, porque eu quero armazenar ele lá para fazer as minhas análises. Então, esse coletor, ele vai passar para cá as informações e vocês vão ver como é bem tranquilo de fazer isso na questão de como que a gente faz a solicitação de um lado para o outro. O Looker Studio, igual a gente falou anteriormente, ele vem ali na parte de gerar essas métricas. Então, um exemplo que eu coloquei aqui de métrica é que a gente pode ver a quantidade de erros e a latência média. Ou no dashboard que eu fiz de exemplo para a gente ver, também qual que são os usuários que mais executam essas aplicações que geram esses erros. Que aí, dependendo da sua necessidade e estratégia, você pode ver direto com aquela pessoa o que está acontecendo, se é alguma coisa que é da própria aplicação, ou se o usuário está tendo, o usuário que eu falo, a pessoa que está desenvolvendo, está tendo algum problema para fazer esse ajuste, é bem bacana que a gente consegue fazer diversos caminhos para estar se comunicando. E os alertas ali do monitoring. Então, aqui eu coloquei, né, a parte de configuração baseado em critério do que vem do log. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem simplificada, justamente para estar diminuindo a esteira de tempo que a gente tem de resposta de uma instrução para outra. Aqui no Quasi Run, eu trouxe algumas não, né? Eu trouxe justamente a visão da execução de uma parte a parte aqui para a gente acompanhar como que seria. Eu coloquei uns prints aqui, com medo da internet ficar meio instável e coisa do tipo, eu preferi tirar os prints, colocar para a gente conversar sobre eles, e aí, com tudo dando certo, a gente abre aqui o console das ferramentas e aí eu consigo dar uma mostrada para vocês, principalmente na parte do dashboard, que eu acho mais bacana, porque tem o print ali para exemplificar, mas a intenção é que ele é interativo, né? E aí, por ser interativo, é mais bacana a gente vendo na prática. E a gente fez uma publicação, e eu estava dando olhada nas publicações que foram feitas em relação ao evento, e uma pessoa lá no LinkedIn perguntou se a ferramenta de monitoração ela é acessível no sentido de leitura, né, para web e tudo mais. Falando do dashboard do Looker, assim como qualquer outra ferramenta que você coloque para fazer leitura, tem todo aquele problema em relação à interpretação de gráfico. Então, o ideal é que você use da melhor forma possível o que a gente tem para colocar as legendas e as descrições. E aí, hoje também a gente tem as boas práticas ali, principalmente que foi citado pela Marcinha, que você pode estar utilizando para criar um dash, né, de acordo com as melhores orientações para o interpretador de tela conseguir fazer esse match entre os dois. Não é uma área que eu tenho total conhecimento, então eu não posso ficar falando muito assim, mas o que eu tenho de dicas e o que eu costumo agregar no meu dia a dia é justamente a intenção de tudo que a gente puder descrever e deixar bem descrito ali para facilitar os leitores de telas, nesse caso, né? Ou até nós, normalmente no dia a dia, para fazer sentido de, pô, deixa eu tentar entender o que está isso daqui, com uma legenda e sem uma legenda. É totalmente diferente a aderência que a gente vai ter. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu disse que seriam dois exemplos, né? O primeiro exemplo era aquele da arquitetura, onde a gente tinha uma aplicação mandando a informação desses logs. Aqui, a gente vai fazer a verificação do nosso ambiente, no sentido de, pô, como que está o nosso ambiente do BigQuery, o projeto que a gente está executando,
como que está o desempenho dele. Então, a gente vai executar algumas queries, ver o que que ela gerou e o que que a gente consegue fazer de visualização do outro lado. E aí, durante esse processo, se alguém, mais uma vez, não tiver familiaridade, fica à vontade para estar interrompendo, mandando a dúvida aí, principalmente na hora que a gente for para ele funcionando ali na telinha normal, que aí vai ficar mais tranquilo de entender se for o caso. Mas como que a gente começa aqui, né? Para quem não conhece, essa daqui é a telinha quando você entra nela. Então, assim como qualquer outro provedor de nuvem que a gente tenha, aqui você consegue ver todas as informações dos serviços que você pode utilizar. Então, aqui, ó, o próprio BigQuery, o querido que a gente está falando, a gente tem o Vertex AI, enfim, tem muitos serviços aqui dentro que a gente pode explorar e que é bem bacana. Eu sou suspeita para falar, acho bem legal. Aqui é onde fica o seu projeto, então o nominho dele. Aqui você tem algumas informações, e aí vocês vão ver que o projeto aqui está como Kik Labs. E quando a gente mudar, vai ser outro. Na hora que eu estava fazendo a experimentação, eu lembrei que eu tinha uns créditos para utilizar. E aí eu falei, pô, eu vou entrar no meu então, porque é mais tranquilo de fazer, né? Eu tenho mais liberdade. Porém, essa parte do Kik Labs é bem bacana, porque são vários treinamentozinhos de ferramentas diferentes que você consegue usar para testar e conhecer mais sobre a ferramenta. Eu deixei o linkzinho no final, vocês podem ver ou tá clicando nela, né? Mas ali você consegue treinar da forma que acharem melhor, com todo um passo a passo escrito direitinho, bacaninha. Então, beleza? Essa daqui é a parte da visualização para quem não conhece, agora vocês estão apresentados a ela. Passando por aqui, a gente entra na parte de configuração, diga-se de passagem, que são só algumas avaliações que a gente vai fazer para ver se está de acordo com o que a gente espera. Então, aqui em cima, essa daqui é a barrinha de controle que vocês tinham visto aqui, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? Eu tirei só o recorte dela. Deixa eu só puxar aqui para cá. Vou me puxar para cá aqui, pronto. Essa daqui o printzinho que vocês estão vendo dali é dessa partezinha aqui de cima. Então, passando por aqui, a gente tem esse quadradinho aqui com essa setinha, que ele é do Cloud Shell. Então, é para você usar por linha de comando. Vocês vão ver que tem bastante não, todas as queries que eu fiz a utilização, que eu coloquei para rodar, foi utilizando o Cloud Shell. E aí, pô, eu só consigo rodar as queries se for por aqui? Não, essa é uma das formas que você tem de fazer essa execução. Mas você pode usar o console normal ali com o SQL, como a gente tinha falado. Aqui foi só uma forma de prática para mostrar uma forma diferente aí para vocês verem que é possível. Então, a gente vai ativar o consolezinho, você aperta aqui e aí ele vai carregar algumas configurações e vai abrir esse terminalzinho. E aí, o que que a gente está fazendo aqui de primeiro contato, diga-se de passagem? A gente está verificando se o usuário que está executando essa aplicação, se ele está ok, então se vai retornar o usuário que eu estou esperando, e dessa de retornar o usuário que eu estou esperando, se ele está ativo. Então, aqui, como vocês podem ver, retornou o meu usuário, então, da Faculdade Impacta, que é a conta que eu tenho logada, e aqui ele retornou que a gente está com a conta bacana, que ela está ativa e você pode usar sem problema. Quando a gente deu esse próximo comandinho aqui, que foi o list project, ele vai te trazer qual que é o projeto que você está usando. Então, aqui é só para a gente confirmar que todos os comandos que a gente for estar fazendo, está no lugar que a gente espera. Porque pode ser que você execute alguma coisa, não apareça, e quando você for ver, ela só não apareceu porque não estava configurada onde você precisava. Não é o ideal, mas acontece com frequência na correria do dia a dia. Então, aqui é só para a gente fazer a verificação e ver que está tudo certinho. Então, essa daqui é bem tranquilinha, né? A parte de configuração, principalmente para acionar o shell. Passando por aqui, essa é a visão que vocês vão ter do Big. Não literalmente essa é a visão, porque quando você entra no BigQuery, ele é mais simpático, né? Aqui eu taquei um monte de print para a gente ir conversando e ficar um pouquinho mais claro como que seria essa execução. Mas essa daqui é a carinha do BigQuery. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente vai criar uma nova tela de dados, né? Para a gente armazenar essas informações, um novo conjunto. Então, é muito tranquilo, ó. Esse daqui é o nosso projeto, que foi o que a gente verificou ali atrás, na parte da autenticação. Aqui nesses três pontinhos, você vê que é muito intuitivo, né? O que você precisa colocar ou as informações que a gente tem. Você tem aqui, fazer upload para o projeto. E a gente clica aqui em criar um novo da preparação de criar conjunto de dados. E aí, quando você fizer isso, ele vai abrir para cá.
E aí percebam que eu já tenho um BQ Logs aqui, que era de um outro teste que eu estava fazendo, então tá beleza, ele fica ali, que a gente pode colocar mais de uma coisa dentro do mesmo projeto, não tem problema. E aqui na hora de configurar, a minha intenção foi não fazer muitas configurações, nem nada muito assim, uau, justamente para vocês entenderem a facilidade que é para você começar a fazer esse monitoramento do seu ambiente e entregar valor em pouco tempo, com uma baixa entrada de você conseguir fazer e mostrar alguma coisa no final. Então, aqui a gente dá o nominho do que da nossa tabela, né, onde vai ser armazenada essas informações. E ó, tranquilo, aqui já vem tudo pré-configurado, criar conjunto de dados e próximo, super de boa. Feito isso, a gente vai vir aqui na parte do login. Lembra que eu falei que a gente tinha a aplicação que centralizava os dados no login? Aqui a gente já tem o login centralizado, né? E a gente quer ativar ele justamente para conseguir capturar essas informações de execução do nosso ambiente ali, do nosso ecossistema do projeto. E o que que a gente está fazendo aqui? Quando você entra aqui nessa parte do login, você vai. Não, não é que você deve, né? Aqui no nosso caso da utilização, a gente filtrou pelo BigQuery porque é o que a gente precisa. Mas tem várias outras formas aqui, vários outros lugares que você pode fazer essa filtragem. Então, a gente colocou BigQuery e quando você coloca o BigQuery aqui, muitas coisas vão ir acontecendo aqui, que é nessa parte de código, né? Então, você consegue fazer tanto low code quanto o code mesmo para estar chegando no objetivo que você precisa. Isso é bacana, mais uma vez, falando, né, sobre a barreira de entrada para você estar usando a ferramenta. Então, você vai ver que aqui no código aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele falou, pô, ó, o resource types é para deixar como BigQuery, fechou? Beleza. Feito isso, a gente vai rodar aqui para gerar as consultas, porque eu quero que retorne todas as consultas em relação ao meu ambiente do BigQuery. Feito isso, a gente vai procurar quem é o Job Service Complete, que é esse que está em azulzinho aqui. E aí, gente, me perdoe, eu não consigo fazer as coisas certinhas na hora de usar o marca-texto. Sempre sai um negócio de Jesus na causa. E por que que a gente quer esse job completo aqui? Esse job completed, ele sinaliza quando uma consulta ela foi completa por inteiro, tipo, começo, meio e fim da execução dessa consulta. Ah, Brenda, eu poderia pegar aqui o insert ou o list, pode sem problema nenhum. Porém, tem informações aqui dentro desse completo que a gente só tem dentro dele mesmo. E como é uma execução completa do que você vai ver, na minha visão, faz mais sentido a gente utilizar ele e para o exemplo aqui também ficaria mais completinho. Então, beleza, a gente vai pegar, identificou ele aqui, a gente vai estender nessa barrinha aqui, nessa setinha, quando você clicar ela, ela abre, porque tem um JSON dentro dela com as informações. Então, a gente vai passar de próximo aqui. Pronto. Se vocês olharem aqui, ó, ela continua aqui o Job Service, né, que é o completo que a gente falou que quer pegar com as informações que tem ali dentro. E aqui mesmo a gente já consegue ver algumas informaçõezinhas, ó, o audit log aparecendo, o método que a gente escolheu, qual que é o e-mail que está executando essas queries. E o que que a gente está fazendo aqui? Me retorna todas as entradas que são semelhantes dessa filtragem que a gente fez. E por aqui mesmo a gente consegue ver os outros atributos que esse JSON retorna, que é o que a gente vai usar para construir o looker lá no final. Então, um exemplo é esse severity que a gente tem aqui. Aqui nessa consulta, ele está como info, mas se fosse algum erro, ele ia retornar aqui como erro. E aí a gente conseguiria ver, por exemplo, quantas consultas estão dando erro no ambiente durante o mês. Ou coisas desse tipo, essas filtragens que a gente consegue fazer de métricas. Beleza, até aqui. A gente continua nessa mesma tela do login, né? Porque o que que a gente vai fazer agora? Se vocês olharem aqui a nossa parte ó, de código, vocês vão ver que a gente está com a filtragem agora aqui do job complete também. Perfeito, era isso que a gente precisava. Chegar nele, identificar, trazer todos os semelhantes, e aí agora a gente vai gerar o SNIM, que é aquele que vai pegar as informações que estão centralizadas no login para passar para o BigQuery. Então, quando você coloca aqui em ações, ele vai aparecer essas opçõezinhas aqui para você. A opção que a gente vai usar é o criar coletor. Perfeito, vamos de próximo. No criar coletor, o que que a gente tem de informação e o que que a gente coloca para entender como que ele funciona? Aqui a gente tem em negrito destacando, né, que o objetivo dele é literalmente ser um coletor. Ele vai pegar de um lugar e vai passar para o outro para a gente conseguir usar ali dentro do BigQuery, que é o nosso objetivo.
Então, aqui você vai dar um nominho para o seu coletor, e aí é aberto para você dar o nome do jeito que você achar melhor. Aqui eu coloquei DevOps Rosa, né? Porque é o exemplo que a gente está falando. Aqui, o destino do coletor é onde a gente precisa dar atenção. Não que você não tenha que dar atenção ao seu pipeline completo, tá? De tudo que você tenha fazendo. Mas aqui para o momento onde a gente precisa centralizar o foco é nessa partezinha. Então, eu estou falando que esse serviço do coletor, ele vai mandar essas informações para o BigQuery. Na hora que a gente estiver olhando ele na telinha, se der certo da gente abrir, vocês vão ver que tem várias outras opções. E aí, aqui é o momento que a gente vai usar e falar, beleza, ó, eu quero que mande essas informações para o BigQuery, e aí ele vai falar, beleza, você quer que eu mando lá para o BigQuery, mas para onde do BigQuery que eu vou mandar? É onde a gente vem e escolhe a tabelinha que a gente criou lá no começo, que é essa BQ DevOps Rosa. Fechou? Bem tranquilinho de entender, super fácil, né, de colocar, é super intuitivo nesse ponto. Pelo menos eu acho, né? E quem não achar tá tudo bem também, sem problema nenhum. Aqui a gente tem a escolha dos registros para incluir no coletor, então você pode fazer um filtro falando que você quer olhar só quem está com erro, ou se você não quer. No nosso caso, a gente está trazendo tudo. Então a gente não colocou filtro de nada. Mas se for da sua vontade, da sua necessidade, você pode colocar ali e especificar quais são os filtros que você quer. E vai acontecer basicamente da mesma forma que estava acontecendo naquela parte de texto que a gente colocou. Ah, eu quero filtrar só a parte do erro, então seria o erro ali dentro, para ele trazer, levar para o BigQuery só as queries que deram erro para a gente fazer a análise delas. E aí aqui a gente entrou no executa e executa. Por que executa e executa? Eu precisava executar, como esse daqui eu criei para mostrar para vocês o funcionamento, então se eu não executasse coisas, eu não teria informação para mostrar ali no Looker, né, a conexão entre eles. Então eu fui sair executando um tanto de carry ali de formas que só Jesus na minha causa. A intenção era fazer carries que estava dando erro, que estava sem acesso, que estava com acesso, carry que tinha agregação, carry que tinha union, então muitas coisas ali para a gente ter performance diferente e retorno de mensagem diferente também. O que é bacana se você quiser testar isso, né? Hoje, por exemplo. Se você quiser fazer esse teste e reproduzir ele, você não precisa se preocupar com essa parte dos dados. Hoje a gente consegue utilizar bastante datasets que são públicos ali da própria base da Google, que você consegue só executando o comandinho ali, né? Então, aqui, por exemplo, ó, se vocês olharem, a gente está justamente passando o from dela, ó, BigQuery Public Dataset. Então, ele está pegando uma base pública que tem e você consegue fazer várias execuções. Isso é bacana para esse contexto, mas também é bacana para contexto de estudo, né? Quando você não consegue gerar uma base e precisa de informação para estar trazendo alguma coisa ou algo do tipo. Então, a gente tem essa possibilidade aqui dentro. Depois que a gente executou esse tanto de carry para gerar logs dentro do ambiente, para a gente ver como que ele funciona, a gente vai ter essa visãozinha aqui, e essa visão é do BigQuery. Então, aqui nesse print, a gente voltou lá para o BigQuery para ver esse Cloud Audit que gera. O que, que é esse Cloud Audit? Quando a gente fez a execução lá do login, a gente ativou justamente essa parte do Audit Logs, para ele gerar esses logs de controle e a gente conseguir ver eles aqui. Quando a gente pega essa tabelinha que foi gerada, você consegue ver que a gente tem o log name, o type, né, resource type dele aqui, o ID de quem executou. Então, nesse ambiente, só tem eu. Mas se fosse um ambiente com muitas pessoas, por exemplo, ou um time que a gente tem no dia a dia trabalhando em empresas, vocês teriam informações diferentes aqui dentro desses quadradinhos. E aí, passando para o próximo, que fica mais bacana de entender, eu trouxe aqui os atributos, né, as colunas que mais vão fazer sentido para a gente nesse momento do exemplo, mas a gente tem outras colunas que voltam ali desse esquema que é gerado. Então, a gente tem aqui o principal e-mail, que é o endereço de e-mail do usuário ou a conta de serviço que executou essa query. Na query em si, a gente tem o contexto do SQL, então ela traz literalmente a query que você executou, a sua consulta. Aqui na mensagem, ele vai retornar a mensagem que veio na hora que você executou essa query. Então, por exemplo, você executou ela e aí não deu sucesso, deu que você não tinha acesso a esse banco. Então, essa informação de que você estava sem acesso vai retornar dentro dessa mensagem. Esse starting type é o tipo de operação que a gente está realizando. Então, se é um insert de, precisei inserir alguma coisa no banco. Então, ali nesse campo, ele vai retornar insert. É um select. Então, ele vai retornar um select.
E aí aqui são todas as operações que a gente tem, criação de views, enfim, tudo que a gente tem, insert, delete, criação de view e afins. O run seconds que a gente tem ali é o tempo de duração total que demorou para executar essa sua query que a gente fez os testes ali atrás. O total de processamento bytes, ele vê o volume que você está processando de dados ali dentro, de informação. Então, ele retorna o quanto que voltou de informação de dados em cima da query que você executou. E ali no total slots, é literalmente o número de slots da CPU que usou no momento que estava fazendo a execução dessa query. Então, veja que são dados bem analíticos no sentido de quando a gente precisa monitorar um ambiente. E aí é bacana que a gente consegue gerar uns relatórios interessantes assim de visualização. Passando por aqui, a gente vai criar uma view. Por que a gente vai criar uma view? Para ficar mais fácil a visualização dessas informações e para a gente ter um controle maior na hora que for utilizar elas ali no Looker. Então, aqui vocês podem ver que é uma queryzinha super simples, e aí até a execução dessa view, né, que a gente fez, ela fica guardada aqui dentro e vocês vão ver ela na hora que a gente passar para o Looker. Então, aqui nada mais é do que a gente falando que está pegando lá, né, o nosso banquinho de dados e que quer transformar ele numa view, considerando todos esses campos aqui, e esses campos a gente consegue ter acesso vendo pelo schema que tem de quando é criada essa tabela. Mas no nosso caso, eu trouxe todas as informações que estavam disponíveis e que faziam sentido para esse projeto. Fazendo a execução dela, aí você vai ter, ó, select from, o que a gente criou aqui em cima, né? Fazendo a execução dela, o retorno é justamente essa tabelinha. E aí veja como as informações estão mais claras aqui e a gente consegue entender um pouquinho melhor o que vem de retorno. Então aqui a gente tem o projeto, né, o ID do projeto que foi executado. Aqui a gente tem o e-mail de quem executou, o usuário, né, de quem estava fazendo. Aqui é a carry, que foi o que eu falei, que ela retorna literalmente aquela carry todinha do que a gente fez. Aqui é o tipo, então veja que aqui ele trouxe o carry statement. Aqui o retorno da mensagem, e aí eu tirei o print mostrando para vocês os dois exemplos. Que ele traz tanto o not found aqui dentro, quanto a parte do acesso negado. Então a gente tem literalmente essa mensagem completa. E aí é bacana de pensar que quando a gente estiver utilizando a visualização lá no Looker, a gente poderia trabalhar essas colunas para ficar mais claro, porque vocês vão ver que na hora que eu trazer a informação lá, ele vem literalmente a informação completa. Então a gente poderia pensar aqui em como trabalhar essas informações para deixar isso de forma mais clara. Não é o objetivo de hoje, mas já fica aqui até a curiosidade aí para vocês de pensarem em como fazer a tratativa dessas informações para trazer de forma mais clara na hora que a gente for sugerir ali, né, para o cliente o que está retornando. Aqui o tempo que ela começou a executar, então logo que ela começou a executar, vem o reloginho aqui do dia e da hora, e aqui a hora que ela terminou de fazer a execução, e aqui o run seconds, que era o que eu tinha falado, mas não dava para pegar ela inteira, ia ficar ruim, mas não tem problema que a gente vai olhar como elas funcionam. Aqui é só um exemplo de como que fica a visualização e de como que retorna esses dados para a gente fazer o controle ali de como que está sendo utilizado o ambiente desse projeto que está executando as carries ali no BigQuery. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Cadê? Aqui, ó. Quando a gente pede para ele retornar essa visualização ou qualquer outra consulta, você vai ter aqui para salvar o resultado ou explorar dados. No nosso caso, a gente colocou em explorar dados para ele abrir no Looker para a gente fazer essa visualização. Mas a partir de explorar dados, você consegue abrir ela no Python, tem diversas outras ferramentas que a gente pode ver que vem esse retorno ali que você consegue exportar de forma fácil também e utilizar de uma ferramenta que seja do seu dia a dia ou da sua necessidade, não tem crise. E esse daqui é o relatóriozinho que a gente fez. Então, o que que tem nesse relatóriozinho lá que foi criado lá no Looker? Veja que realmente o meu negócio é mexer com dados e não com design, né? Deus abençoe os designs aí, porque só Jesus na minha causa. Mas aqui já dá para entender passar algumas informações interessantes que agregue valor. E uma delas a gente fez 4 gráficozinhos aqui, né? Então, o que que a gente tem colocado? Análise de tempo médio de execução por tipo de operação. Então, aqui eu consigo mostrar para a pessoa ou para o meu cliente final
quanto tempo que está demorando para executar cada tipo de operação. Então, pô, quanto tempo lá do meu ambiente eu estou gastando só fazendo select? Ah, quanto tempo que eu estou gastando só para fazer deleção de dados antigos, por exemplo? E aí, como a gente diz, né? Tempo é dinheiro. E quando a gente está falando de ambiente de nuvem, literalmente é dinheiro. E aí você ter esses parâmetros, fica bem bacana de você conseguir até projetar próximos custos de acordo de tipo, pô, eu consegui apagar só 10 tabelas e essas 10 tabelas têm volume X e eu gastei tudo isso e eu preciso apagar mais 40, então você já consegue entender se cabe no seu orçamento, se vai estourar, como que vai ficar essa visualização dessas informações. Aqui, ó, a gente tem as carries que consomem mais recurso de processamento. Então, quando a gente for para a parte visual, vai dar para ver que quando você coloca aqui em cima, ele traz literalmente a carry que foi executada. Então, a gente consegue acompanhar por aqui. Tempo de execução das carries. Então, aqui não é mais considerando a parte de se é um select ou o que que é. É a carry individual e quanto tempo ela gastou para ser executada. E aqui o número de carries executadas por user. Como vocês podem ver, me esforcei bastante para gerar essas informações. Foram 115 vezes lá, olhando uns datasets a Deus dará e falando, vamos, gente, me ajudem a gerar esses logs. Então, eu trouxe aqui essas informações. E aí, como é um dado único meu, fica simples a visualização nesse sentido. Mas aqui, se a gente tivesse mais informações e mais usuários, estaria justamente mostrando, né, quem que é o usuário mais ativo desse projeto, ou desse ambiente, o que que ele está executando, quanto que está consumindo o que ele está executando. A gente pode planejar essas informações, ou melhor, né? A gente pode deixar isso executando do jeito que está, ou vamos fazer uma melhoria. Então, aqui, por exemplo, na hora de ver que essa é a query que está demorando mais, né? Demandando mais recurso, pô, será que é interessante eu dar uma olhada aqui nessa query que está demandando mais recurso e entender se tem alguma coisa que eu posso melhorar nela? Então é bacana esses insights que a gente consegue tirar de uma forma bem tranquila, como vocês viram aqui, né? O processo de literalmente de baixa entrada à barreira. E aí, aqui é as minhas informações, mais uma vez, de QR Code. Então, esse daqui é o LinkedIn, esse daqui é o do Lab, que eu comentei para vocês lá no comecinho, e aqui é do GDG Santos. E agora eu vou compartilhar novamente para a gente compartilhar lá na tela onde está o Looker aberto mesmo. Então, só um minutinho, por favor, pessoal. Deixa eu achar aqui. Deixa eu me achar, né, primeiro. Aqui. Pronto. Esse daqui é o nosso querido Big Theory, que a gente veio falando dele o tempo todo. Então, lembra que eu falei que a visualização não era tão bagunçada quanto eu estava mostrando ali para vocês? Então, aqui a gente pode tirar esses negócios. Mas para vocês verem, aqui são os abertos recentemente, né, do que eu estava mexendo, a criação do que a gente tá mostrando para vocês nesse momento. Aqui é o nosso projeto que a gente criou, e aqui dentro, ó, o banquinho de informação que a gente criou para trazer eles. Mas todo o processo é bem tranquilo, ó. Você coloca aqui, criar novo conjunto de dados, e vocês vão ver que literalmente os prints que eu tirei é o formato que acontece aqui. Então tá muito tranquilo se você quiser executar esse teste no seu dia a dia para ver as informações que pode trazer ou como você pode trabalhar com elas. Aqui, ó, o Cloud Audit, deixa eu abrir ele. Ele já está aberto aqui. Isso. Esse daqui é o carinha que a gente falou que ele gera lá a partir do momento que a gente ativa no Logins. Então, aqui está a informação de cada campinho que a gente tem do que está trabalhando, né? O schema dele. As informações detalhadas aqui, você tem o ID do seu usuário, coisas do tipo. E a visualização, deixa ele vir aqui, que é aquele. Às vezes é a minha internet também. Ele vai exibir as primeiras 500 colunas, né? Vem essa mensagenzinha, mas essa daqui é a visualização que a gente tem. Então, justamente os campinhos que foram falados, ó, do Job Service completo, né? Que a gente fez a filtragem, é o que ele retorna aqui, porque a gente está passando ele com esse filtro, foi o que a gente pegou, os names das execuções que a gente tem, os projetos do ID, então é bem bacana todas as possibilidades que a gente tem aqui dentro. Essa parte daqui é a criação da view, que vocês viram que é bem tranquilo de fazer, né? É só a execuçãozinha mesmo, falando para ele criar uma view. E aqui, ó, foi o que eu estava conversando com vocês de explorar dados e salvar resultados. Então, aqui, não sei se o está ativo aqui. Acho que não está porque eu não coisei.
Peraí, vamos executar. 1 minuto de execução. Ah, desativou daqui, fiquei inativa, mas pra gente não perder o tempo, vamos mostrar aqui, qualquer coisa eu volto do F5 e ativo aqui para mostrar para vocês. Aqui é a consulta do que a gente fez, mesmo olhando para o DevOps Rosa, né, que a gente criou, o banquinho, então as informações que ela traz depois que a gente criou a view, e aqui o Looker. Então, muito tranquilinha de como que a gente pode fazer e mexer dentro dele. Aqui vocês podem ver, para adicionar dados, a gente tem diversas formas de adicionar dentro do próprio BigQuery. Você pode exportar por planilha, pode trazer de outros lugares, então conectando com SQL. São N as formas que você pode conectar aqui para gerar relatórios ou visualizações de dashes do que você precise fazer. Aqui a gente tem a parte de adicionar um gráfico e vocês podem ver que é super intuitivo, né? Ele até mostra aqui um exemplozinho de como que vai ficar essa visualização. E aí aqui a gente tem de fato o relatóriozinho que foi feito. Então, ó, se a gente clicar aqui, aqui em dados ele está mostrando todas as informações que você tem e que você pode usar no momento de fazer essa criação. Então aqui é literalmente pega e arrasta para cá. Super tranquilo também de fazer. Aqui a gente está passando as informações, né, dos segundos que a gente quer analisar e fazendo a classificação dele, que é para fazer uma contagem, porque você pode dividir, subtrair, enfim, você tem diferentes formas de contas que você pode fazer aqui dentro. Ai, peraí, pronto. Aqui na parte de estilo, é onde você consegue fazer a configuração desse gráfico, então botar título, tirar título, aumentar a letra, diminuir, botar cor, botar centralização, tudo você consegue fazer aqui, ele tem bastante formas de personalização do que a gente precisa fazer. Aqui você pode compartilhar com alguém e essa é a parte da visualização que a gente quer. Aqui vocês vão ver que ele está exibindo as páginas porque eu não renomeei elas nem nada do tipo, mas vocês poderiam navegar por aqui de uma para outra, bem tranquilinho. E aí vamos lá. Aqui a gente tinha falado que tem para ver, né, quem consome mais recursos. Então, vamos ver se na hora que eu clico nesse cara, se faz sentido os gráficos que estão do lado dele. Mas igual eu falei, ó, você bota aqui em cima e ele retorna literalmente a carry que você executou e o total que ela trouxe ali, né, de processamento não, de informação que foi processada na hora que você fez. Então, aqui, ó, ele traz justamente, esse daqui é o nosso tempo de execução de carry, né? Então, ele traz que essa demorou quase 5 segundos para fazer a execução. E aí, dependendo do que for, pode ser um tempo muito alto, como também pode ser tranquilo, vai depender muito do que você quer. Mas aqui a gente consegue ter uma visualização bem facinho. E aí ele traz quem que retornou, quem que executou esse cara, quem executou fui eu, né? Então vai estar mostrando aqui a informação. E também o tempo que ela gastou aqui, né, na parte do tipo de operação, porque ela é um select, então se vocês olharem aqui, é um select, e a gente vê que aqui ele está retornando o tipo de operação dela, então está fazendo sentido o que ele trouxe. E aí, se a gente quiser colocar outras informações, por exemplo, continuar mudando aqui, ele vai se adaptar de acordo com o que a gente precisa ver. E isso foi feito super tranquilinho, bem rapidinho, para agregar valor ali como um todo. Deixa eu só ver aqui se eu der um F5 se ele, se ele volta aqui meu negócio. Um momento. Temos 2 minutos. Falei que eu tinha ensaiado com menos tempo, e acabou que hablei e hablei demais aqui com vocês. Pronto, ó, voltou, ficou azulzinho. Bem legal. Aí é. Desculpa, gente, me empolgo muito com essas tecnologias. Aqui, quando a gente fala em salvar resultados, vocês têm a parte de fazer a exportação do jeito que você achar melhor, né? Ah, quero em CSV, pô, vou precisar de JSON para usar em outro lugar. Fica à vontade, você pode fazer a exportação do jeito que você achar melhor. E aí, a simplicidade do que eu falei é justamente essa, de você ter aqui, ó, explorar com o Looker Studio, e na hora que você clicar aqui, meu amigo, ele já vai abrir ali e ele já abre até te sugerindo um gráfico. Deixa eu ver se ele vai sugerir um novo aqui. Porque ele é tão seu amigo que ele nem te dá uma tela em branco, ele te dá já alguma coisinha para você falar, oh, meu Deus, meus dados têm valor. Ó, carregou aqui. O jeito que ele vem assim de primeira cara, né, para essas informações que a gente construiu. Então, aqui ele já traz uma coisinha para você dar uma olhadinha. Ele está falando que nesse projeto que a gente está olhando,
tem tudo isso de informação processada, né? Do quanto que trouxe de agregação. E aqui é aquela visualização que ele trouxe de quantidade que está sendo por cada uma delas. Por hoje é só. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês e compartilhar, para a gente não estourar, faltando um minutinho, para a gente não estourar aí. Fica disponível para a gente estar conversando, caso vocês queiram continuar esse papo. Eu acho muito legal. A intenção aqui era justamente plantar essa sementinha da curiosidade para vocês e ver que a gente consegue atrelar informações e conteúdo de qualidade de forma rápida ali, né? Sem bater muita cabeça do nosso dia a dia, que a intenção é justamente essa, como que a gente consegue trabalhar de forma eficiente e gerar informação sem dar muita dor de cabeça para a gente, porque não são só os pipelines que precisam de cuidados, nós também precisamos. Muito obrigada, pessoal, te agradeço super e espero ter mais oportunidades aí para a gente conversar. Adorei conhecer vocês.